para o céu. E segundo a gramática, primeiramente eu quero agradecer a Deus e agradecer ao pastor pela oportunidade de estar aqui ministrando nessa noite. Então vamos lá. Eu estava pesquisando aqui e segundo a gramática, segundo o dicionário, qual o significado da palavra caminho? O significado da palavra caminho é faixa de terreno ou local de passagem que serve de ligação ou comunicação terrestre entre dois ou mais lugares. E, segundo a Bíblia, o que significa caminho? Lá em João 14:6 diz: Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, o caminho é Jesus. Jesus é o caminho. E para a gente vir aqui para a igreja, por exemplo, a pastora passou por um lugar, a Fran passou por um lugar, cada um de nós passamos por um lugar, mas para a gente ir para o céu, só existe apenas um caminho, um lugar para a gente passar. E lá em Mateus 7:13 diz, 13 e 14: Entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla e larga a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que encontram. E lá diz também que a gente tem que tomar muito cuidado, porque não são muitos que entram por essa porta, não são muitos que entram, que passam por esse caminho da verdade. E a gente também tem que tomar muito cuidado, porque Jesus está voltando. E você já sabia que 6 profecias que foram faladas na Bíblia já foram cumpridas? De quando Jesus voltasse? 6 profecias que foram faladas, que seriam de quando Jesus voltasse, já foram cumpridas. E a primeira foi terremotos, fomes, peste e guerra. Lá em Mateus 24:6-8 diz: Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro, e haverá fome e terremoto em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. E não sei se os irmãos ficaram sabendo, mas acredito que sim, sobre a guerra que está acontecendo em Israel, que até vi um vídeo de uma moça que ela falou que lá toca um alarme no prédio dela, que daí todo mundo corre para um subsolo lá para se proteger. Está uma situação muito crítica, muito triste lá. E também a guerra que teve há um tempo atrás entre a Rússia e a Ucrânia. Apesar da Rússia ser um país muito grande e a Ucrânia é um país bem pequeno, mas isso é cumprimento da palavra de Deus. E 2. O surgimento de anomalias celestiais. Lá em Apocalipse 6:12 vai dizer: Enquanto observava, o cordeiro abriu o 6º selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. E também lá em Joel 2:30 e 31 irá dizer: Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o terrível dia do Senhor. E nos últimos anos, houve várias vezes, em um curto tempo, assim, de 2 anos, que a lua ficou vermelha igual sangue. Foi em 2014, em 2015 e em janeiro de 2018. Aí depois também houve uma super lua azul de sangue, que ocorre uma vez a cada 150 anos. E de fato também já ocorreu vários eclipses e o cumprimento dessa profecia é evidente nesses fenômenos.
ultimamente de igrejas se desligando, até uma moça que eles eram líderes de célula e o marido dela, de uma hora para outra, não quis mais ir na igreja, de vez em quando vê um culto ou outro online, que foi uma história, né, da moça que contou para a mãe, uma amiga dela. E a gente vê, né, que é uma coisa que está acontecendo que é muito triste. O quarto é surgimento de falsos cristos. Lá em Mateus 24, 4 a 5 vai dizer: Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Um exemplo foi um homem com o nome de José Luiz de Jesus Miranda. Ele foi fundador da igreja Crescendo em Graça e ele dizia ser Jesus Cristo. Ele anunciou que no dia 30 de junho de 2012 que o corpo dele seria transformado e que ele se tornaria imortal. Aí ele faleceu há um tempo atrás e sua morte aumenta, né, a longa lista de pessoas clamando ser Jesus. E também uma coisa que a gente vê muito no passado, que é a venda de indulgências, de pessoas que vai lá, vende um osso de galinha e falam bem assim: não, que esse aqui foi osso de Paulo, esse aqui foi osso de Jesus. Acontece muito isso. Também tem pessoas que vendem um pedaço de pano falando que é o santo sudário, que foi o pano que Jesus foi coberto. O quinto, a restauração de Israel. Lá em Mateus 24, 32 e 33 vai dizer: Mateus 32 e 33. Mateus 24, 32 e 33. Agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês saberão que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Em 14 de maio de 1948, Israel proclamou sua independência, ou seja, eles se restauraram como nação. E menos de 24 horas depois, vários países ali do exército do Egito já atacaram o país e eles estavam forçando Israel a defender a soberania que eles acabaram de reconquistar em sua pátria ancestral. O sexto é a divulgação do Evangelho aos confins da terra. O primeiro versículo está lá em Mateus 24, 14. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Também Romanos 1, 8. Antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço ao meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. E Romanos 10, 17 e 18. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra e suas palavras alcançaram aos confins do mundo. Ou seja, uma das profecias que foram faladas na Bíblia, que é a divulgação do Evangelho aos confins da terra. E também tem a questão do ID, né? É um movimento, ide por toda a terra e pregai a palavra do Senhor. Nós temos que chegar no vizinho e convidar ele para ir para a igreja, falar do amor de Jesus. Até o pastor falando na mensagem dele, que a gente convida uma pessoa e fala bem assim: chama seu vizinho, chama seu primo, chama seu tio. E a gente espera que venha 10 pessoas. Mas não, a gente tem que convidar 10 pessoas esperando que venha uma pessoa. Aí, você me pergunta, mas como eu sou o sal? Lá em João 6, 47 vai dizer: eu lhes digo, a verdade quem crê tem a vida eterna. Então, um dos passos para a gente ser salvo é crer e ter a vida eterna. E lá em Romanos
porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, na Bíblia, o pecado ele é definido como a transgressão da lei de Deus, ou seja, o desvio da lei de Deus. E também lá em Romanos 3,10 vai dizer: como afirmam as criaturas, ninguém é justo, nenhum sequer. Então, nem você, nem eu, nenhum de nós somos justos aos olhos de Deus. Isso nos coloca numa posição ruim, porque também ele diz lá em 1 Coríntios 6,9: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultérios e se entregam às práticas homossexuais. E outra declaração das Escrituras, como essa, condena claramente a todos. E em Apocalipse 21:8 diz: mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. E também quero ler Apocalipse 3:20. Prestem atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição, como amigos. Então, quer dizer, lembra que a gente falou sobre o caminho, sobre a porta? Lá no começo, que a porta, que o caminho ele é estreito e Jesus está batendo na sua porta. Ele está com saudade de você, ele quer que você vá lá, fale com ele, quer que você ore, que você leia a Bíblia. Eu vou contar só um pedacinho aqui, vai ser bem breve. No seminário Nova Criatura, o pastor tinha falado que nós temos que passar diariamente 2 horas e 24 minutos com Deus. Aí até tava falando com a Fran, a gente abriu o tempo de uso do celular. É bem mais, a gente usa o celular, acaba usando bem mais que 2 horas e 24 minutos. Mas se a gente puder todo dia estar usando, tá lendo a palavra de Deus, está orando, está falando com Deus 2 horas e 24 minutos por dia, é algo muito bom. E aqui na igreja a gente estava com 21 dias de oração, a partir das 5h45. Acho que muitos irmãos que estão aqui estavam participando e foi algo muito bom. Aí nos domingos a gente ia orar nas entradas da cidade e foi um propósito muito bom mesmo. E agora eu quero fazer um convite para você que, assim como eu é pecador, você também que, assim como eu, quer viver a verdade, quer andar por esse caminho da verdade, quer viver uma vida com Cristo, levante a sua mão. E eu quero te fazer um segundo convite. Se você realmente quer isso, vem aqui na frente. Eu vou estar convidando o nosso pastor para ele fazer uma oração por essas pessoas que querem isso.